entender quais são os fatores emocionais que impedem você de ter sucesso financeiro, amoroso e espiritual. Hoje, no tema da aula é a oração que Deus responde com embasamento teológico e científico. E como pano de fundo, eu vou usar as escrituras sagradas lá no livro de 1 Samuel, que vai contar a história de Ana, uma mulher que conseguiu carregar no braço o seu milagre porque ela usou um princípio que muito tempo depois a gente descobriu dentro da neurociência, que é a oração de antecipação, ou seja, ela entregou para Deus algo que já estava no coração de Deus, mas que só girou uma chave quando ela descansou e aplicou princípios. Fica comigo até o final que você vai entender. Olha que interessante isso daqui. Lá no livro de 1 Samuel vai contar a história de Ana. Ana era uma mulher que era casada com Eucana. Ela tinha esse relacionamento com seu marido, mas também tinha uma rivalizadora com ela. Tinha uma mulher que rivalizava com ela, que era Penina. Penina era mulher de Eucana. Então, naquela época, o homem podia ter 2 mulheres. Só que Ana, ela não gerava. Ela era uma mulher estéril. Existe esterilidade na sua vida que não vem só de uma crença herdada. Pega essa chave que eu já comecei a ministrar. Existe esterilidade na sua vida, seja ela de fórum espiritual, emocional, relacional, amoroso, que não vem só de um contexto hereditário herdado, de padrão de comportamento de crença. Existe algo que às vezes Deus permite para quê? Para que nós possamos se levantar com fé, com ousadia, para quebrar esse padrão, mas porque Deus pretende trabalhar em nós. Então, as escrituras sagradas diz que Ana, ela era uma mulher estéril, não por algo geracional herdado, mas por um princípio que Deus cerrou a madre de Ana, ou seja, Deus impediu que Ana gerasse. Mas quando essa mulher compreendeu um princípio milenar, que é a oração de antecipação, girou-se uma chave e ela pôde gerar. Então Deus tinha permitido que Ana se tornasse estéril, com o propósito de trabalhar na fé dela. Pega essa chave. Não é toda oração que Deus responde, principalmente se é uma oração embriagada de medo, de pânico, de pavor. Então, olha que interessante isso daqui, ó. O problema não era a esterilidade de Ana, mas era o altar. Que altar? Às vezes nós estamos orando, pedindo algo para Deus, mas o nosso altar não está naquilo que Deus pode fazer, mas naquilo que a gente está ali, ó, com medo. E o medo trava a nossa vida financeira, amorosa e espiritual. E olha que forte. O altar de Ana não era só um altar de medo. Ela tinha um ventre estéril, mas era por parte de Deus. E olha que forte isso daqui. E no tempo certo, Deus abriu essa madre. Por quê? Porque Ana fez a oração de antecipação. Só que antes disso, o que acontecia? Ana, ela todo ano subia no templo, mas ela não subia no templo para adorar. Naquela ocasião, era uma vez por ano que a pessoa subia no templo para orar. E toda vez que ela ia para o templo, ela ia chorando, murmurando, reclamando. Por quê? Porque ela queria ser mãe. E aqui eu entrego uma chave para você. Às vezes você quer algo da parte do Senhor, mas você vai orar com um padrão de comportamento de escassez, de vitimismo, de falta. E essa oração Deus não responde, porque lá nas escrituras sagradas diz assim: eu não vos dei um espírito de covardia, eu vos dei um espírito de ousadia, de intrepidez. Ou seja, quando ela subia, eu já estou entregando, gente, quando ela subia num monte chorando, resmungando, se vitimizando, ela não comia, e o pior, ela se comparava com Penina, que era a mulher que tinha filhos
e ela não. Então, quando você for orar, se você for com a mentalidade de falta, de escassez, se comparando com a vida do outro, aqui entra uma trava emocional e uma trava espiritual. Por quê? Isso revela três coisas. Ana orava na perspectiva da falta, na perspectiva da dor. E olha o que acontece. Quando ela se comparava constantemente, isso aqui identificava algo, ó, uma ferida. E não era uma ferida só no campo físico, era uma ferida na sua identidade. Eu explico isso no meu método. Existem duas identidades dentro de mim. Existe a identidade da alma e a identidade do espírito. A identidade da alma é o núcleo das nossas emoções, é a moradia das sensações. E na identidade da alma tem tudo, tem compulsão, medo, fobia, trava, bloqueio, padrões de comportamento condicionantes. Então, quando Ana subia no templo para orar, ela ia com essa identidade, a identidade da alma. E aqui o céu é de bronze. Deus não responde, porque Deus não responde oração de fracassado. Porque Deus não te deu unção de fracasso. Pelo contrário, olha que eu acabei de citar. Deus te deu unção de ousadia. E quando Ana orava, se comparava, aqui ela estava com a sua mentalidade condicionada com a dor, com a ferida. E o que é um condicionamento mental? É eu viver sobre a condição da mente. Então eu oro com a perspectiva da dor. Eu oro pela mentalidade da dor, pela mentalidade da falta. E quando eu oro assim, Deus não responde. Porque Deus não te vê como um mendigo, um pedinte. Deus não te vê como um fragelado. Deus te vê como um filho amado de Deus. E quem se coloca nessa posição de pedinte somos nós, quando nós estamos com a nossa mentalidade condicionada. E olha que forte. E essa mentalidade condicionada, que é a identidade da alma, ela implica nos nossos resultados. Falei da identidade da alma, da mentalidade condicionada, identificada com o padrão, com a dor, com a fobia. E aqui é a identidade do espírito. Aqui ela girou uma chave quando ela entrou no templo com outra mentalidade. Aqui, na identidade do espírito, nós vamos acessar a nossa habilidade, dom, talento, expertise. É aqui nessa identidade que nós vamos romper com os padrões neurológicos herdados, com os padrões geracionais herdados, com os padrões de maldição herdada. Por quê? Porque é na identidade de filho e filha amada de Deus que você rompe com toda a escassez. E olha que forte isso daqui, ó. Quem não rompe, repete. E muitas das vezes nós repetimos como, gente, ó. Nós repetimos se comparando com o resultado do outro, se comparando com a vida do outro. E olha que forte que eu trouxe aqui para vocês. A dor vira um trono que impede o nosso milagre. Por que Ana não tinha gerado antes? Porque a dor dela virou um trono e esse milagre não nasce no território da dor. Porque a nossa oração com medo só denuncia um ambiente. Denuncia a nossa incredulidade e denuncia que nós estamos entronizando um trono com base na escassez, com base na dor. E aqui, ó, tem uma chave poderosa, porque não é sobre negar o cenário que eu estou vivendo. Eu estou vivendo num cenário muito desafiador. Por quê? Porque eu estou aqui em Balneário Camboriú, onde o metro quadrado é o mais caro do Brasil. Mas por que eu vim para cá? Porque eu tinha uma trava, uma crença, um bloqueio. Eu era escassa. Eu vim de um barraco da favela da Zona Norte de São Paulo. Ninguém rompia. Ninguém crescia financeiramente. Ninguém prosperava. Ninguém empreendia. E quando eu ia orar, parecia que minhas orações Deus não ouvia, mas não era que Deus não ouvia. É que Deus não responde oração de mentalidade medrosa, escassa, na falta,
E era exatamente isso que eu fazia. A minha espiritualidade tinha um trono de dor. E isso impedia o meu milagre. Aqui eu não tô negando a minha realidade, que era escassa. Mas eu tinha que romper com a escassez. Então, quando a gente descobre qual é a causa e a origem dessa escassez, a gente vai trabalhar rompendo ela, para a gente não repetir. E olha que forte. Quando a gente não rompe, a gente vai deixar essa dor governar a nossa vida. E quando essa dor governa a nossa vida, pode ser qualquer tipo de dor, gente. Pode ser falta de resultado na vida amorosa, falta de resultado intelectual, falta de resultado na vida financeira, falta de resultado. Porque o que é prosperidade para você? Escreve aqui para mim. O que é prosperidade para você? Porque prosperidade, ela é integral, ela é sistêmica, ela é ampla. Porque, vamos supor, eu tenho dinheiro, mas eu tenho um casamento destruído. Então eu não sou próspera. Eu sou próspera financeiramente, mas amorosamente eu tenho um casamento destruído. E prosperidade, quando eu falo de prosperidade, é na sua totalidade, no todo. Porque nós somos um indivíduo sistêmico, que tem várias áreas para ser trabalhada. Então, olha que forte. Coloca aqui para mim o que é prosperidade para você. O que prosperidade simboliza para você. Porque a nossa mente não corresponde ao dinheiro. Ela corresponde a símbolo. Por que eu falo isso? Porque quando eu tinha 11 anos... e meu pai morreu vítima de um assalto. Ó, morreu vítima de um assalto. Aqui é um símbolo. Quando meu pai cresceu financeiramente só um pouquinho, ele morreu vítima de um assalto. E o que a minha mente entendeu? Ó, entrou um símbolo na minha mente. Prosperidade era sinônimo de tragédia. Daí eu passei a vida toda me auto-sabotando com medo. Dentro do meu curso eu ensino isso. Tem um exercício da voz compulsiva. O que é a voz compulsiva? É uma vozinha que massacra você aqui na minha mente. Todas as vezes que eu ia entrar num ambiente desafiador, por causa desse medo, dessa trava, da tragédia de ter perdido o pai aos 11 anos, vítima de um assalto, a vozinha compulsiva vinha assim, ó, sai daí. Aí é perigoso demais. Você é burra, você não dá conta. Por quê? Porque o símbolo de dinheiro na minha mente tinha símbolo de tragédia. Aqui eu tô falando de dinheiro e com adultos. Qual é o símbolo que o dinheiro tem na sua mente? Quer outro exemplo? Um pai que recebe o salário. Primeira coisa que ele faz quando recebe o salário, vai pro bar, enche a cara, chega sem dinheiro, briga com a mulher, bate na mulher. Essa família escassa, a mulher vai ter que tomar um posicionamento de homem para gerenciar esse lar, que é um lar abusivo, porque o pai não se posiciona, não é provedor. Na mente dessa criança, que veio desse lar abusivo, ela vai associar dinheiro com abuso e maus tratos. Ela pode ter aversão a dinheiro, porque toda vez que tinha conversa sobre o dinheiro, tinha brigas, tinha discussões. Gente, eu não quero ficar aqui sozinha não, sinto muito. Escreve aqui pra mim se tá fazendo sentido. Sim ou não? Descubra qual é o símbolo, qual é a sensação. Quando você pensa em dinheiro, vem o quê? Alegria, felicidade, raiva, medo. Que você tem que morrer, dar o seu sangue por dinheiro. Qual é a sensação? Porque o cérebro, ele corresponde a isso daqui, ó. Ele não corresponde o símbolo da cifra, ele corresponde medo. Ah lá, gostei. Aí sim, é isso que eu quero, vocês interagindo. O cérebro corresponde à emoção. Qual era a emoção que era emitida do meu corpo quando a questão aqui era dinheiro? Vamos procrastinar, vamos mandar pra ela. Sai daí, você não dá conta, você é burra, você é insuficiente. Então, o medo fazia eu procrastinar. Quem que aqui procrastina?
procrastina, rejeita grandes oportunidades, não se sente capaz, não se sente merecedora. Tudo isso aqui é um altar de dor com base numa feridas emocionais. Para quem não me conhece aqui, eu sou especialista nas 5 feridas: rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação. Tá fazendo sentido, sim ou não? Ó, que legal, o povo tá interagindo. Então, bora lá. Tá caindo ficha, né, gente? Então, olha que forte. Quando Ana subia, ela não subia com o intuito de adorar. Pega a chave aqui. Eu tô usando duas coisas, ó. Tô usando a Bíblia, tá lá em 1 Samuel, e a ciência. Quando ela subia para adorar, ela não subia para adorar. Porque a rival dela zombava da cara dela. Porque ela tinha filho e Ana não. Só que pega isso daqui. Tudo aquilo que traz irritabilidade em você, por conta do outro, tem uma dor aqui. Ninguém tem a capacidade e o poder de me irritar, a menos que eu permita. Então, a fertilidade de Penina irritava a Ana. Como que ela ia ser fértil se a fertilidade de Penina irritava a Ana? Tudo bem, Penina irritava a Ana, zombava da Ana, e daí? Daí que se alguém vir zombar do meu resultado, vai vir me ridicularizar, eu vou me diminuir? Porque o resultado, ele só é meu. E a única pessoa responsável por mudar meu resultado sou eu. Tanto é que Ana gira uma chave quando ela entra no templo adorar. Porque a prosperidade não vem de um espírito de medo e nem de mimimi. Se tem uma coisa que Deus não responde, é a oração de gente vitimista. E sabe de onde que vem esse comportamento, gente? Obrigado, Oneide. Esse comportamento de se diminuir não nasceu no seu momento adulto. Deus não tem nada a ver com isso daqui. Nasceu lá na infância, que você tinha que chorar, sofrer, para poder receber migalhas e afeto do pai e da mãe. E hoje nós vamos transmitir para Deus uma demanda emocional que Deus, ó, não tem nada a ver com BO. Aqui é o mundo dos adultos. A oração que Deus responde não é oração de mulher pequena, vitimista. Por quê? Porque o Senhor nos deu um espírito de ousadia. E olha que forte, olha a percepção de Ana. Quem governava na vida da Ana nessa ocasião? O medo. O que isso causava nela? Olha cientificamente o que causa o medo. Ó, quando nós estamos paralisados no medo, quem que governa a nossa decisão? O medo. Como que nós vamos ver e definir através da percepção do medo? Como que a gente vai orar? Com medo. E cientificamente, a emoção dominante vira um princípio que a ciência diz de neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? O seu cérebro vai reforçar aquilo que você olha. Olha que forte isso daqui. O cérebro passa a buscar confirmação da dor. Então, quanto mais eu oro pela perspectiva, pela lente da dor e da falta, neurologicamente o meu cérebro vai reforçar isso através do princípio da neuroplasticidade, buscando confirmação daquilo que eu estou causando neurologicamente no meu corpo. Olha que forte isso daqui. O cérebro busca informação e o resultado vira um ciclo repetitivo. E o foco vira a falta. Isso daqui vira uma manutenção da ferida da escassez. Ou seja, eu não vou passar desse teto. Por quê? Porque se eu oro na falta, na perspectiva da falta, o meu cérebro não sabe o que é bom, nem o que é ruim, nem o que é bênção, nem o que é maldição. Vai mandar mais do mesmo. Por isso que nas escrituras sagradas diz assim: eis que diante de ti eu coloco a bênção e a maldição. Mas a própria escritura diz assim: mas eu sugiro que você escolha a bênção. A bênção e a maldição está no poder da boca.
E através desse poder nós podemos contaminar toda a nossa mente, corpo e resultado. E olha que forte isso daqui, ó. O medo não gera milagre, o medo não gera milagre. O medo gera um resultado que te mantém você presa num corpo da falta. Ou seja, olha que forte isso daqui. As pessoas pensam que é só o que eu como que inflama o meu corpo, que é só o que eu faço que altera o meu resultado. Não. O que eu penso, o que eu sinto inflama o meu corpo, altera o meu resultado. Isso daqui é algo neurológico. E olha o medo. O que o medo ativa? O medo ativa o modo sobrevivência. Igual um indivíduo que tem 3 empregos, mas não conseguiu fazer nada de patrimônio, trabalha igual um camelo, mas não conseguiu escalar nada. Gente, pega a chave aqui. Prosperidade não é sobre esforços. É sobre você acessar um ambiente de se libertar das feridas emocionais que impedem você de ter sucesso. Porque se fosse sobre esforços, vamos ser bem franca, né? Eu admiro muito essas mulheres. Não tô criticando elas, não. Eu admiro aquelas mulheres que enfrenta um fretado 5 horas da manhã, pega 3 busão, faz faxina em 3 casas. Era para elas estarem ricas. Mas por quê? Porque não é sobre esforço. É sobre merecimento. Entendeu? Enquanto eu não acessar a minha identidade divina, do eu eterno, do eu divino, nós vamos viver sobre a mente condicionada, achando que eu tenho que dar o sangue para poder ser próspera e bem-sucedida. E não é sobre isso. Você não precisa dar o sangue. Já teve alguém que deu sangue por você. Você só precisa se libertar das feridas emocionais. Você só precisa se libertar dos padrões de comportamento que impede. Ah lá, o mérito, merecimento e mérito. Perfeito, minha querida. Perfeito, Maria Lúcia. Olha que forte. O medo ativa o modo sobrevivência. A fé, olha que lindo. A fé ativa a construção. O medo faz um indivíduo, ó, olha como que o cérebro reage sobre o medo. Ele reage para se proteger e evitar risco. Quem vive procrastinando tá vivendo no modo sobrevivência. Vive adiando seus projetos, sonho. E lembrando que quem é procrastinador, ele é um indivíduo com a ferida da rejeição, porque ele coloca, ó, um nível de exigência lá no teto, ele não consegue entregar, porque ele é tão exigente consigo mesmo que ele quer ser perfeito. No que ele não consegue ser perfeito, ele vai procrastinar, ele vai rejeitar, mas ele não percebe que ele que rejeitou a vida. Ah lá, a Fátima e a Elzinha. Então, quem tem a ferida da rejeição não percebe que de antemão rejeita a vida, rejeita a prosperidade, rejeita empreender. Não é a vida que rejeita o indivíduo, é o indivíduo que rejeita a vida por causa do medo. Tá fazendo sentido? Escreve aqui para mim, sim ou não. Então, o que o cérebro vai criar com base no medo? Vai procurar reagir, se proteger e evitar risco. E o que o cérebro vai produzir? Olha que lindo, com base na fé. O cérebro vai fazer, com base na fé, o seu cérebro vai acessar a criatividade. Olha que lindo. Além de você acessar a criatividade, vai te dar sustentabilidade para manter essa criatividade e você vai poder avançar. Gente, quando eu tava com um monte de travas e bloqueios, eu me sentia a mulher mais burra do mundo. Só que, graças a Deus, eu superei tudo isso e hoje eu sou referência na área da saúde mental, ajudo pessoas. Só que eu descobri que aquela sensação que eu tinha de não ter criatividade, de não se sentir uma mulher criativa, era simplesmente as feridas emocionais me sabotando. Porque olha que a Bíblia diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não existe ninguém mais criativo do que Deus. Você herdou a criatividade do seu Pai eterno, que é Deus. E enquanto você não acessar essa identidade, você vai ficar presa no medo.
E o pior, você vai acessar a identidade das pessoas que ministraram na sua vida. Se você teve um pai abusivo, uma mãe abusiva, uma professora abusiva, você vai acessar esse ambiente. Porque quando eu estava na escola, os professores me xingavam de burra porque eu não conseguia entregar nada na sala de aula. Eu era a criança considerada a mais burra da sala de aula porque eu não conseguia entregar. Mas não é porque eu era burra, é porque eu estava com travas e bloqueios, porque eu vim de uma família abusiva. Tá na hora de você romper com isso daqui. Você não é nem a ferida e nem um abuso que impediu você de prosperar. Você tem uma identidade divina e foi seu Pai eterno que te deu, que é Deus. Se o seu pai e tua mãe não teve para te dar, maior é Deus, porque você é a imagem do Criador. Gente, tá fazendo sentido, sim ou não? Coloca aqui para mim. Então, olha que forte. Quando a gente tá na linguagem da falta, nunca vai gerar uma realidade de abundância. Porque a realidade de abundância é você acessar com a mentalidade de filha, herdeira, aquela que governa. Obrigado, Maria Lúcia. Gente, quem que pode interagir comigo aqui? Porque quanto mais vocês interagem aqui comigo, mais a plataforma vai entender que isso daqui é relevante. Ah lá, Vaneide, obrigado, tá fazendo sentido. Tá fazendo sentido? Escreve aqui pra mim. Compartilha essa ministração com as amigas, com os amigos. Quem que pode me ajudar? Ah lá, eu sou herdeira do Criador. Perfeito, Maria Lúcia. Gostei dessa frase. Gostei, perfeito. Perfeito. Olha que forte isso daqui. A virada do altar da Ana. Porque, ó, enquanto Ana, ó, ia subir um monte, chorando, murmurando, se vitimizando, porque a Penina zombava dela, dava risada dela, porque ela tinha filho, ela não rompia. Mas olha a virada de chave dessa mulher aqui, ó. A virada de chave no altar de Ana foi uma leitura, pega isso daqui, espiritual. Do quê? Dela olhar para um ambiente. E olha que forte. Muitas pessoas olham só para a demora. Às vezes a sua bênção, ela tá tão pertinho. Só que quando você olha para ela, parece que ela tá demorando. O que que você faz? Você procrastina mais ainda, desiste, se compara, olha para a dor. Só que olha a virada da Ana. A virada da Ana começou quando ela começou a se posicionar. Ela começou a adorar, ela começou a se alinhar. Se você não tem capacidade de ver na mente você tendo um milagre nos seus braços, desculpa, você não vai ter. Porque não é sobre você. Nós não vivemos só por vista, porque vista já concretizou, mas nós vivemos por fé. Ela fez algo sobrenatural e é aqui que eu começo a entregar o conteúdo. Sobre a oração de antecipação. É você analisar o cenário, compreender, discernir e orar mesmo sem você ter aquilo que você tanto sonha. É você entregar para Deus o seu sonho, o seu projeto, crendo que ele já aconteceu. Obrigado, Fátima. Esse é o primeiro presente. Perfeito, Vanessa Lourenço. Ó, que forte. É uma chave. O que é uma oração de antecipação, Cleide? É uma oração que eu oro como se no campo natural já existisse. Então eu não vou ser uma mendiga fragelada pedindo. Eu já vou orando e agradecendo porque eu já tenho. Foi o que Ana fez. Quando ela orou por Samuel, ela orou como se ela já tivesse ele no seu ventre. Você tem que orar como se o seu projeto já existisse dentro de você. Como se você já tivesse habilidade, dom, talento, expertise para executar aquilo que você já nasceu. Obrigado, Graciela. Designada para ter, para fazer. Porque Deus não responde oração de pessoas vitimistas, com medo, que se compara. E olha que forte isso daqui. Isso aqui está lá em 1 Samuel 1,13. Quando Ana entra em oração, ela vai com um semblante de alguém que já... Obrigado, Vanei. Já acessou o seu presente. E olha que forte. O nascimento do milagre começa na aceitação.
Nós temos que aceitar, gente, que nós temos capacidade. Nós temos que aceitar que nós temos habilidade. Nós temos que aceitar que nós somos capazes. Porque a promessa Deus já deu, mas não adianta nada Deus te dar uma promessa e você não entrar nesse território aceitando aquilo que Deus já prometeu. E quando Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Mas Ele cumpre promessa na vida daquele que se posiciona. E olha que forte. Aqui revela um milagre, porque o milagre não começa do lado de fora, o milagre começa do lado de dentro quando a gente aceita. Aceita o quê? Aceita que nós somos capazes, que nós somos merecedoras, que tudo, tem até um versículo da Bíblia que diz assim, que todas as coisas já estão preparadas nas regiões celestiais, ok? Tá preparada? E por que não chegou aqui? Porque às vezes quem não tá preparado é você. Se você não estiver preparado, vai ficar lá esperando você. Samuel já estava preparado. Samuel já era um projeto de Deus, porque Samuel nasceu para ser juiz de Israel. Olha, eu sinto Deus aqui. Samuel já estava preparado, ele estava no ventre de Deus, preparado para entrar para o ventre da Ana. Só que Ana não estava preparada ainda. Ana estava murmurando, chorando, reclamando. Às vezes nós estamos assim porque a gente está com medo. E Deus quer nos dar uma experiência de oração, de antecipação, onde eu oro crendo que o milagre já aconteceu. Obrigado, Graciele. Então o Senhor me trouxe aqui para falar algo para alguém aqui. Não é porque está demorando que não vai acontecer. Já aconteceu. Deus está esperando você se posicionar. Olha que forte isso daqui. O milagre começa quando a gente se posiciona do lado de dentro. Isso daqui é aceitação pura, não é passividade. Tem uma diferença, gente, de aceitação e passividade. Passividade é quando o indivíduo leva a vida de forma relaxada, achando que Deus vai fazer tudo. Deus não vai fazer tudo. Inclusive, Deus não vai fazer nada, porque tudo Ele já fez. Ele mandou Jesus no Calvário para você ser curada, transformada e liberta. Tá tudo preparado. Agora, um indivíduo passivo, ele acha que ele não precisa se posicionar. Vamos trazer clareza para isso daqui. Eu trabalho na área da saúde mental. Eu alcanço pessoas, eu ajudo pessoas trabalhando o desenvolvimento humano, ajudando as pessoas a se livrar das feridas emocionais. Mas eu fui buscar especialização. Eu fui fazer um treinamento, pós-graduação da neurociência. Eu fui fazer um curso para ter a minha formação, para ter o meu CRT. Para quê? Para ajudar as pessoas na área da saúde mental. Então, eu me preparei para isso. Eu não fiquei passiva esperando aqui. Não! Não é sobre isso. O que é aceitação? Aceitação é um estado de contentamento onde você vai buscar ferramentas para fazer aquilo que já existe dentro de você, que é você acessar a sua habilidade, dom, talento para executar algo, para transbordar na vida das pessoas. Pega essa chave. Prosperidade é você transbordar na vida das pessoas. O que é prosperidade, Cleide? Prosperidade é simplesmente produzir. Quando eu produzo, eu sou próspera. Então, passividade não tem produtividade, pelo contrário, tem inércia. Então, quando Ana entra num estado de aceitação, entendendo quem ela é em Cristo Jesus, em Deus, né? Porque naquela ocasião não tinha Cristo ainda. Em Deus. Mas já existia, porque Deus está em Cristo. Então, pega essa chave aqui, ó. Enquanto a gente fica com resistência emocionalmente, a prosperidade não vai vir. O milagre também não. Então, a gente tem que parar de lutar com a realidade. Por quê? Porque às vezes a gente está no campo transferencial. Como assim, Cleide? Eu tô brigando com a minha realidade aqui, ó. Todo mundo escasso, que era o meu sistema familiar. Ninguém rompia, ninguém empreendia, ninguém estudava, mas teve que alguém se levantar aqui, ó. Eu fui a primeira a fazer pós-graduação, estudar, viajar para outro país, tirar a carta. Mas eu não fiquei passiva. Eu olhei para isso daqui, para essa realidade, mas eu não fiquei com passividade. Eu fui
para ação. Então olha isso daqui. Quando você alinha o seu coração com aquilo que é de Deus, você não consegue aceitar uma vida pequena. Ó, a Vanessa Lorenzo falando, nossa, exatamente isso que eu estou vivendo também. Perfeita, minha linda, você tá rompendo com o padrão geracional. Então, quando a gente reduz a resistência interna, isso conecta com Deus. Nós vamos se conectar com Deus. E o nosso coração, ele vai transbordar de um estado interno. Como assim um estado interno? Um estado interno de aceitação pura. O que é aceitação? É você entrar, gente, num estado de plenitude, entendendo que Deus, ele já preparou todas as coisas. E olha que forte, aqui entra também um pouco da oração de antecipação. Quando Ana entrou no templo, ela orou com palavras de afirmação e ela trouxe visualização. Ó que forte. Quando a minha oração está alinhada com aquilo que eu sinto, porque na Bíblia e na ciência é a mesma coisa. O coração tem a conotação do nosso cérebro. Então tem que ter congruência aquilo que eu falo com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto. Estou trazendo uma ferramenta terapêutica para vocês. Eu ensino isso, ó, nas minhas mentorias, eu ensino isso para os meus pacientes. Qual é o assunto? A oração que Deus responde, pastora Marcela, minha querida. Olha que forte. Então, como que vai funcionar? Quando a minha oração está alinhada com aquilo que eu sinto, coração e mente. Porque Deus, tem até um versículo da Bíblia que diz assim, que Deus, ele não vai se atentar para um indivíduo que tem um coração medroso e que tá... Ó, pega isso daqui. O medo e a fé não pode coabitar no mesmo espaço. O medo e a fé não coabitam no mesmo ambiente. Por isso que só ir na igreja, orar, jejuar e aplicar princípio, a vida não rompe. Porque às vezes o indivíduo está fazendo isso como se fosse um hábito, como se fosse algo clichê. Tem muita gente que vai na igreja, ora, jejua e não rompe e aplica princípio. Porque tá igual Ana. Ana orava e chorava pela perspectiva da dor, pelo filtro da dor, porque ela queria ser mãe. Mas Samuel já estava preparado, esperando ela ser Ana estava sendo preparada para orar com ousadia e com fé. Porque foi Deus que cerrou a madre de Ana. Se você ler, você vai ver. Com qual propósito? O propósito de desenvolver a fé verdadeira e genuína. É você pedir com a boca, crendo no coração. Você entendeu? Então, qual é a oração que Deus responde? Aquela que sai do coração e da mente. Porque, gente, pega isso daqui. Tem pessoas que elas vão para a vida, elas vão se relacionar com Deus como se elas estivessem se relacionando com um pai abusivo. Obrigado, pastora minha linda. Com um pai maldoso. Com um pai que não tem amor em dar. Pelo contrário. Às vezes o que está demorando da gente receber aqui, não é que Deus não tem para dar. A Bíblia diz que todas as coisas já estão preparadas. Deus está esperando eu me preparar para receber. Então, ó, eu falo isso porque eu atendo pessoas no meu consultório. Ó, a oração de... Gente, é engraçado que Deus me deu uma habilidade de entregar as coisas desenhando. Ó, a oração da vitimista. Se diminuindo. Recebendo migalha das pessoas, de qualquer um, se diminuindo. Deus não quer que você se diminua para caber nos ambientes. Ele não te fez pequena. Ele não te fez escrava de qualquer um, aceitando relacionamentos tóxicos e abusivos. Tinha uma paciente minha que falava assim, Deus, ela mostrava o estilo da oração dela. Deus, eu tô indo na igreja, eu aplico princípios, eu faço isso, o que mais que o Senhor quer que eu faça? Como se ela tivesse que se diminuir, para Deus fazer algo.
Deus está falando assim, minha filha, eu quero que você se posiciona. Minha filha, eu quero que você busque uma especialização. Minha filha, eu quero que você acesse sua habilidade, dom, talento, expertise. Deus não responde oração de mimimi. Por quê? Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Pelo contrário, eu vos dei um espírito de ousadia. Quando eu oro com a boca e creio com o coração, sem tutubiar, sem dúvida, eu acessei. Eu acessei. Foi o que Ana fez, porque quando Ana entrou no templo e não tinha ninguém vendo, ela rasgou o seu coração diante do altar, porque antes ela rasgava o coração dela diante de Penina, chorando, murmurando, se vitimizando. Por quê? Porque ela queria ter um filho. Só que o filho dela estava no ventre de Deus, esperando ela se posicionar para vir para o ventre dela. Deus tinha um propósito, Deus queria dar um juiz para Israel. Através do ventre dela, mas através de uma mulher posicionada. Gente, escreve aqui para mim, por favor, se está fazendo sentido. E olha que forte isso daqui. Como que funciona a oração de antecipação? Essa oração, ela tem que vir com afirmação, visualização, tem que ter congruência, aquilo que eu sinto com aquilo que eu falo. Se tiver dúvida, não vai rolar. Você acha que Ana não subia anos e anos e anos orando para ter um filho? Subia. Mas como que ela subia? Com raiva, com medo, com birra, com inveja de Penina, porque Penina tinha e ela não. Aqui eu estou conjecturando, a Bíblia não diz isso. Mas se você prestar atenção, toda vez que ela chora e faz birra, birra é o quê? Birra é chorar por algo que eu não tenho, o outro tem. Ela não se diminuía só, ela se diminuía para os outros. Tá na hora de você se posicionar para Deus, não se diminuindo, mas aceitando o seu lugar de humildade. Porque às vezes a gente não tem, é porque falta humildade de a gente aceitar as coisas como elas são e buscar desenvolver uma fé com profundidade. Com profundidade. Foi o que Ana fez. Enquanto a fé dela estava no nível da superfície, ela só chorava, não comia, não orava, não adorava. Obrigada, pastora, minha linda. Não comia, não orava, não adorava. O altar da Ana era um altar de escassez, de dor. Desculpa. Altar de escassez e de dor não tem nada para te dar. Agora, quando ela para de olhar para aquilo que lhe falta, entra no templo, quando não tem ninguém observando, aqui fala de secreto, se prostra, adora, ora, a oração de antecipação, ó, com visualização, afirmação, porque ela entrega. Olha que forte isso daqui. A oração de antecipação é você entregar sem ter. Pega essa chave. Ana entregou Samuel sem ter ele em seu ventre. Isso daqui é poderosíssimo. Porque às vezes a gente só quer orar agradecendo quando já tem. Quando você já tem, não é milagre. Quando você está vendo, não é milagre. Oração de antecipação é quando ainda não existe no campo natural, mas já existe no campo espiritual. Pegou? Coloca aqui se está fazendo sentido sim ou não. Coloca aqui se está fazendo sentido sim ou não. E olha que forte. Olha que forte. Existe uma lei que ela é uma lei universal. Obrigado, Fátima. Obrigado, Marlene. Obrigado, Janaína. Escreve aqui se está fazendo sentido sim ou não. Existe uma lei universal nas escrituras sagradas e existe uma lei universal na área da saúde mental, que é a lei da semeadura. Essa lei, ela tem um princípio
teológico, bíblico, e tem um princípio científico. E essa lei da semeadura tá lá em Gálatas 6:7, ó. Tudo que o homem semear, isso também colherá. E agora, olha que forte isso daqui, existe uma semente, a semente é a ação. Que semente que você está lançando para a vida na lei da semeadura? Uma semente positiva ou uma semente negativa? Uma semente de medo ou uma semente de fé? Porque tudo aquilo que você semear no jardim da sua mente, cedo ou tarde você colherá. Cedo ou tarde você colherá. Ah lá, eu não vejo mais espero. Amém, minha querida. Olha que forte. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Agora nós vamos entender como. Como? Através de uma ação. Que ação é essa? A ação do pensamento, ó. A ação do pensamento, a ação da emoção e a ação do posicionamento. Então eu sempre vou estar semeando nessas três esferas. Eu sempre vou estar semeando no jardim da minha mente. Por isso que a Bíblia fala muito de transformação de mente, metanoia. Eu sempre vou estar semeando no jardim da minha mente. Eu vou estar depois em seguida semeando no meu comportamento através das minhas emoções e no meu posicionamento. E quando a gente não semeia coisa de qualidade, também vamos colher. E olha, esses três tipos de semente geram realizações, ó. A primeira semente, quando é semente boa, tá, gente? Semente de identidade. Gente, isso aqui é fortíssimo, sabe por quê? Porque no meu consultório eu atendo pessoas de várias idades. Mas o que mais me choca é mulheres de 40, 50, 60 anos. Homens também, que às vezes nem sabem qual é a habilidade, dom e talento que carrega. Você já imaginou? As escrituras diz que nós vamos ter que dar conta de tudo aquilo que Deus nos deu. E eu creio muito nisso, eu creio na Bíblia. Vai ter a contabilidade de Jeová, de Deus. E um dia eu vou dar conta de todo o recurso que Deus me deu. E o recurso que Deus me deu é natural. Eu não paguei nada para ter. Foi um presente de Deus. Mas não foi para eu enterrar. Lembrei até das parábolas do talento. Que o que recebeu um achou que era pouco, ficou com medo de multiplicar. Foi lá e enterrou. Mesmo quando eu não tinha acesso, todo esse conhecimento que hoje eu ajudo pessoas, eu sempre tive ousadia de entregar as coisas com base naquilo que eu já tinha. Sem eu saber, eu já aplicava um princípio de Deus na minha vida. Às vezes a gente não entrega por medo, por preguiça, por falta de buscar conhecimento. E não estou falando de conhecimento externo. Eu estou falando de conhecimento interno. Eu estou falando de conhecimento que já existe dentro de mim. Cada um nasceu com uma habilidade. E olha que forte isso daqui, ó. Existem 3 tipos de semente que geram realização. Primeira semente, identidade. E olha que forte. Eu sei quem eu sou em Deus. Primeiro passo. Se você sabe quem você é em Deus, Ele vai tirar você do centro da dor. E Ele vai te posicionar no centro da vontade dEle, através da sua identidade divina. Lembra que eu falei? Existem 2 identidades dentro de mim. A identidade da alma, que consulta o núcleo das emoções, fobia, trava, bloqueio. E a identidade do espírito. É essa identidade aqui, ó, que nós temos que trabalhar para ter prosperidade. E olha que forte. A segunda semente. A primeira semente, a semente da identidade. Primeira semente. Segunda semente do posicionamento. Eu ajo como quem crê. Para reagir e para sustentar.
Olha que forte. Isso daqui, isso aqui não tem nada a ver com aquilo que o cenário está dizendo. Porque quem vive por identidade age como crê, como alguém que crê. Ou seja, não preciso ver para crer. Então eu vou agir como alguém que crê. E depois eu vou sustentar isso daqui. E a terceira, ó. A terceira semente é o alinhamento espiritual. Aqui exige entrega. Aqui exige adoração. Olha que forte. Então, eu tiro da dor, do altar da dor e coloco no altar de Deus. Foi o que Ana fez. Ana subia um monte, chorava, reclamava, se vitimizava. Ela estava no altar da dor. Olha o que ela fez. Ela tirou a vida dela desse eixo, do altar da dor e colocou no altar de Deus. Esse é o ponto mais forte da ministração de Ana. Por quê? Porque foi nesse cenário que ela girou a chave para obter aquilo que já era dela e que só estava esperando um posicionamento dela. Ó, o problema não era a ausência de milagre, mas era o lugar que o altar estava. Ou seja, era o altar da dor ou da adoração? Porque a gente sempre vai ter um altar, gente. Quer você queira ou não. Naquela ocasião, antes do milagre de Ana, ela ia para o altar da dor, da falta, da escassez, da pequenez. Quando ela entra no templo, quando não tem ninguém visualizando, olhando ela entra no altar do milagre dela, que é o altar da sua identidade divina. Então, nós temos que prestar atenção. Que tipo de altar eu estou entronizando na minha vida? Tá fazendo sentido, sim ou não? Coloca aqui para mim. Sim ou não? Coloca aqui para mim. E olha que lindo isso daqui, ó. Aqui existe uma verdade científica e terapêutica. E também espiritualidade, ó. Quando a dor está no trono, ó, científico. Quando a dor está no trono, o cérebro filtra tudo pela falta. Ou seja, tem até uma frase que eu usava muito, que faz tempo que eu não uso ela. A vítima indefesa não vê solução em lugar nenhum. Então, aqui, ó, o cérebro filtra tudo pela falta. Ou seja, se eu tenho uma mente escassa, eu vou ver escassez em todo lugar. Se eu sou uma pessoa que atrai relacionamentos tóxicos e abusivos, eu vou atrair relacionamentos tóxicos e abusivos em todo lugar. Se eu tenho uma espiritualidade rasa, superficial, eu vou ser essa espiritualidade rasa e superficial em todos os lugares. Por quê? Porque o cérebro, ele vai corresponder ao seu estado atual com base naquilo que eu tô acreditando e pensando e sentindo. Simples assim. Então, ó, o cérebro filtra tudo pela falta, o corpo responde com um sinal de estresse, a sua percepção fica limitada. Quando isso está alinhado ao corpo, ó, você vai entrar, aqui já é ciência, no modo de desregulação emocional. E olha que forte. Isso daqui perde a clareza, perde a consistência. Então aqui, ó, entra o dia mal. Por que o dia mal? Porque o dia mal vem para todo mundo. E se a gente não tiver percepção, a gente vai, em vez de entronizar um altar de adoração, a gente vai entronizar um altar de dor. Entendeu? Só que o desafio não veio para te paralisar, não. Ele veio para você superar. Tá fazendo sentido, gente? E olha, tá chegando no final. E olha que forte. A oração que Deus responde. A oração que Deus responde não é a mais intensa. Não é aquela que você pega o chicotinho e fica atacando na costa, ó. Deus, eu sou boazinha e eu só levo pancada dos outros. Eu faço isso, eu faço aquilo. Não é a oração de vitimista e também não é a mais intensa emocionalmente. A oração que Deus responde não é a oração do desespero, nem da repetição de dor e nem com foco na falta. Qual é a oração que Deus responde, Cleide? Olha que lindo isso daqui. Coloca amor nas minhas palavras. A oração que Deus responde é a oração com a identidade alinhada ao eterno. Alá, Janaína, abriu minha mente. Obrigada, minha linda. Então, qual é a oração? A oração alinhada à sua identidade.
A oração que sai da mente e do coração, não com base na falta. Esse é o altar correto. E olha que forte. Quando a dor está no altar, Deus não ocupa o lugar que é dele. Pegou? É forte isso daqui. Exatamente o que acontecia com a Ana. Quem que estava no altar de Deus? Na ocasião que a Ana chorava por causa de Penina que irritava ela. Vou repetir essa frase. Quando a dor está no altar, Deus não ocupa o lugar que é dele, muito menos você. Ó, mas quando você retira a dor do trono e eleva um altar de adoração, ó, que forte, o milagre deixa de ficar só lá no campo da mente, mas vem para o campo natural. Então o milagre começa a acontecer do lado de dentro. Você acessa o milagre. O milagre é você. Que lindo. Então o milagre começa a existir e ele é gerado do lado de dentro. Então coloca a mãozinha no seu coração e diz assim: o milagre é gerado do lado de dentro. Isso é muito forte. Essa aula eu vou subir aqui, minha querida. Se você quiser ter acesso a ela, você me chama lá no direct ou vai lá nessa plataforma aqui, ó. Você vai ver ela inteirinha. Então, aqui, ó, eu vou só trazer referência. Gente, quem que topa? Olha lá, Janaína, aprendi assim. Quem que topa? Toda quarta-feira eu vou vir aqui ministrar uma palavra para vocês. Mas eu só vou vir aqui se vocês fizerem um combinado de vir aqui assistir. Coloca eu topo, daí eu venho. Palavra com embasamento, ó, bíblico e científico. Coloca aqui, toda quarta-feira às 8 horas. Lá, a Vanessa falou eu topo, coloca eu topo. Patrícia falou eu topo. Quem que topa? Quem topar eu venho, porque não adianta nada eu preparar uma ministração, chegar aqui, não tem ninguém. Olha lá, a Janaína falou que topa, Vanderneide falou que topa, olha lá, a Aldemira falou que topa, então, Janaína falou que topa, olha que legal. Então, quarta-feira tem um combinado, eu vou vir aqui com outra palavra para vocês, com embasamento bíblico e da ciência. Olha que forte, agora aqui a gente eu vou só entregar, olha lá, que legal, obrigado, Eliane. Ó, aqui eu vou entregar as referências bíblicas com base em tudo que eu ministrei para você. Olha lá, a filha do rei também. Então, ó, descansa no Senhor e espera nele. Presta atenção. Aqui tem um princípio da afirmação que Deus responde oração. Ó, a oração que Deus responde. Deus só responde uma oração de quem desfruta. Você sabia que não desfrutar é pecado? Como assim, Cleide? Ou seja, uma mente medrosa, uma mente ansiosa, é uma mente incrédula. Então, o princípio da oração ser respondida é o desfrute. Quem não desfruta e não descansa, não confia em Deus. E olha que forte um princípio que está lá em Salmo 37. Descansa no Senhor e espera nele. Quem descansa, confia. Quem confia, não vive ansioso. E olha um princípio daqui, ó, de Hebreus 4, 10 e 11. O descanso igual a fé. Aquele que entrou no descanso de Deus também descansou das suas obras. Ou seja, eu estou trabalhando, ó. Eu estou trabalhando aqui, mas eu estou descansando. Que essa mensagem vai chegar diretamente nas pessoas que precisam. Eu não vou fazer nada. Quem vai entregar ela é Deus. Então, continua trabalhando, mas descansa no Senhor. Descansa o seu coração. Tenha paz. Não é porque você não está vendo que não aconteceu. As coisas já estão preparadas nas regiões celestiais. E olha que forte. O descanso aqui não é uma passividade, mas é uma confiança plena em Deus. E olha outro versículo para reforçar isso daqui que está lá em Filipenses 4, 6 e 7. Não vos andeis ansiosos, e a paz de Deus os guardará o vosso coração. Olha que lindo. E aqui entra paz
como evidência de alinhamento espiritual. Isso daqui não é miticismo, é referência bíblica e científica. E olha que forte isso daqui. O descanso, agora aqui, ó, é uma parte científica. Olha o que o descanso faz no nosso corpo neurologicamente. Ó, o que o descanso faz no nosso corpo neurologicamente, ó. O corpo, quando não há descanso, quando não há descanso, o corpo entra em um estado de estresse crônico. Ele ativa o sistema de ameaça, luta ou fuga. Vai aumentar o cortisol. E o resultado disso? A mente fica sem foco, fica com medo, dificuldade de tomar decisão com clareza, vai alterar o seu córtex pré-frontal. O comportamento reativo de não dar conta, não tem clareza, não tem percepção, fica com medo. E olha a outra parte do sistema nervoso que vai afetar. Existe 2 sistemas nervosos de regulação. Aqui, quando a gente está com medo, a gente vai ativar o parasimpático, que é o de regulação. Então, isso daqui, ó, quando a gente aciona o nosso descanso, a gente vai acionar. Aqui é o caos, agora aqui é o descanso. Então, quando a gente está no desfrute, que é no descanso, nós vamos acessar o sistema neurológico do sistema nervoso parasimpático, que ele vai melhorar a clareza mental, parasimpático, aumentar a capacidade de sustentar decisões e fé. E aqui entra um princípio da neuroplasticidade, que é um estado de repetir a confiança nos padrões mentais que você introduziu aqui. Pega uma chave. A sua mente não vai te introduzir nada de bom. Porque eu ensino isso aqui para as minhas pacientes, mentoradas e alunos. Aqui na mente só tem 2 coisas. O que eu herdei e o que eu experienciei, a minha experiência infantil. Então, quando o indivíduo não trata seus bloqueios, suas travas, seus medos, ele vai ir para a vida com um comportamento adulto e com uma mente psíquica infantil. Igual um zumbi, o The Walking Dead. Quem que lembra do The Walking Dead? Então, a minha mente vai consultar o que eu herdei do meu passado e a experiência que eu tive na infância, com base nisso, construiu o meu comportamento de pensamento e eu vou agir com base nisso. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você é a sua experiência infantil? A sua percepção infantil? Não. Você é a sua herança hereditária? Não. Você é a maldição hereditária? Não. Quem é você? Você é alguém que o Eterno escolheu e que às vezes você tá presa aqui, ó, com padrões de comportamento herdado. Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido? E olha o que a Bíblia diz, ó. Olha o que a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, a respeito do descanso. Quem descansa em Deus, aqui a ciência mostra que o descanso não sai de um estado de ameaça, mas de uma construção. Ou seja, desfrutar é emocional, olha que lindo. Desfrutar é emocional, espiritual e fisiológico. Quem não descansa permanece num estado de alerta. E quem vive no estado de alerta não sustenta a fé, só sustenta o medo. Daí vive com as feridas emocionais. Tá forte isso daqui. Vocês entenderam, gente? Finalizei. Perfeito, Fátima. A gente só vai descansar, gente, quando a gente entender também quais são os bloqueios emocionais que está trazendo caos.
Gente, quem quiser abençoar meu ministério adquirindo o meu curso, vai me chamar lá no meu direct. Tem o meu curso que eu posso estar ajudando você. Eu tenho um curso bem baratinho. Eu não lembro o preço dele, se é R$39,90 ou R$35, que é o Poderosamente Próspera. Ele é um mini treinamento. Ele tem uma aula, só uma aula, e um exercício terapêutico. Depois, eu tenho outro curso. Ah lá, Vaneide falou que quer. Depois eu tenho outro curso, então me chama lá. Me chama aqui, ó. Vai lá na minha bio, que você vai achar, ó. Você me chama aqui, no WhatsApp. Tem o Poderosamente Próspera, tem o Cura das Feridas Emocionais. No Cura das Feridas Emocionais, ele já é um curso mais amplo, bem grande, com vídeos aulas, onde você vai descobrir qual é a ferida emocional que está impedindo você de ter resultado financeiro amoroso. Ele vai falar da ferida da rejeição, do abandono, da traição, da injustiça e da humilhação. Eu sou especialista nessas 5 feridas. Nesse curso, o Cura da Ferida Emocional, lá vai ter o exercício da voz compulsiva. Quem percebeu que tem uma vozinha compulsiva na cabeça, governando, massacrando você? Lá tem o exercício da voz compulsiva para você se livrar dela. E lá também vai ter o mapeamento da árvore genealógica. Janaína, obrigado, Janaína, minha linda. Nesse mapeamento da árvore genealógica tem a videoaula, os slides e o exercício terapêutico para você baixar. Tem vários exercícios lá. E também tem uma meditação guiada à cura da criança ferida. Quem quiser adquirir o meu curso vai estar abençoando o meu ministério para eu continuar aqui toda quarta-feira pregando para vocês. Então, esse conteúdo que eu entrego para vocês aqui é valiosíssimo, eu não cobro nada, mas quem quiser me ajudar, o meu ministério, indo lá, adquirindo os meus cursos, ou vir para um protocolo terapêutico, ou vir para uma mentoria, é só chamar eu lá no TikTok aqui. Lá eu vou subir essa aula, nessa plataforma aqui. Vou subir essa aula, se você quiser assistir, e lá também tem outras aulas, tá bom? Gente, quem que sabe o que é a cereja do bolo, coloca aqui eu. Quando chega na cereja do bolo, é porque já é o fim. Vamos ver quem que sabe o que é a cereja do bolo. Vai lá ver, minha querida. Depois eu vou subir essa aula. Quem que sabe o que é a cereja do bolo? Gente, outra coisa que eu quero pedir para vocês. Compartilha as minhas coisas com as pessoas aqui. A minha aula, os meus vídeos, para alcançar mais pessoas. E me segue, porque toda quarta-feira lá a Fátima falou que sabe. Então ela já é minha aluna. Quem sabe é porque já assistiu mais de uma aula. Para toda quarta-feira, às 8 horas, eu vou estar aqui. Eu comecei agora à noite. Eu só fazia às 11 horas da manhã, mas eu tô gostando. Tá vindo uma galera legal. Então, se o povo ficar engajado, eu vou vir quarta e sexta. Que é 2 horários, que eu só tenho livre 2 horários, quarta e sexta à noite. Daí eu vou experimentar sexta-feira agora, para ver se dá audiência. Se der audiência, eu trago a aula sexta-feira. Quem que vai vir sexta-feira aqui? Vamos ver se tem alguém que tá livre sexta-feira. Daí sexta-feira eu preparo outra ministração. Ou em vez de ministrar, eu posso trazer sobre o curso. Eu posso trazer sobre... Vocês querem ministração com palavra e Bíblia ou só sobre feridas emocionais? Ó, a noite fica melhor para mim. Legal. Quem quer? Vocês querem ministração ou quer conteúdo das feridas emocionais? Ah lá. A Joyce falou que quer ministração. Ah lá. Feridas emocionais, filha do rei. Feridas emocionais. Então vamos fazer assim, um combinado aqui. Quarta-feira, ministração. Sexta-feira, feridas emocionais. Daí fica equilibrado. Então, sexta-feira, eu vou trazer padrões de comportamento com base em abuso, vitimismo, controle. Daí a gente vai fazendo assim. Quarta, ministração. Sexta, sobre feridas emocionais. Vamos orar para finalizar? Estenda a sua mão aqui. A cereja do bolo é quando acaba e a gente ora para agradecer.
Né, gente? Como Deus é maravilhoso. Não fica triste pelo seu resultado. Existe uma porta aberta que é só sua. E só você pode acessar ela. Só você. Então, se Deus permitiu que você acordasse, é porque Ele tem uma obra grandiosa na sua vida. E você vai alcançar o propósito de Deus aqui na terra. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, aqui estão essas pessoas que receberam essa ministração. Que eles venham colocar em prática. Que eles venham orar a oração que abre o céu de alguém que acessou a identidade divina, de alguém que tem um espírito de ousadia, de alguém que ora com fé, de alguém que já consegue acessar a sua habilidade, dom, talento e tudo aquilo que impedia o seu povo de avançar, Pai. Todas as feridas emocionais, toda a escassez, toda a procrastinação com base no medo, com base na falta. Pelo poder que há na autoridade do teu nome eu repreendo e que o seu povo venha viver o melhor dessa terra. Pai, as escrituras sagradas diz que a prosperidade vai correr atrás dos seus, que nós possamos experimentar esse momento, Pai, da gente estar tão em movimento, colhendo as bênçãos do Senhor, que a prosperidade vai correr atrás de nós para nos alcançar com aquilo que já é nosso. Eu te agradeço. Pai, coloca teus anjos em volta de cada um que assistiu essa ministração e que venha destravar a mente e o coração. Em nome de Jesus, amém. Tchau, gente. Então, vamos deixar um combinado. Quarta ministração, sexta aula sobre as feridas emocionais. Sexta-feira, às 20 horas, eu vou estar aqui com vocês. Combinado? Um abraço. Tchau. Beijo. Amém. Eu recebo. Aí sim. Quem concordou com essa oração tem que colocar amém. Amém significa assim seja. Coloca amém. Coloca amém. Isso. Amém. 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 Quem mais quer colocar amém? Aí sim, gente, tô feliz. Aí sim, Patrícia, amém, amém. Então, quem quiser assistir lá na outra plataforma, me chama que eu envio o link, tá bom? Ou se não, é só ir lá nessa plataforma que você vai me achar com o mesmo arroba daqui. Eu sou o Cleide Franco, tem um monte de aula top lá. Um abraço, fica com Deus.